crianças! Tudo bem com vocês? Hoje é dia 15 de setembro e nós temos aulas de matemática e geografia. Pega seu caderno, faz o cabeçalho com a data de hoje, 15 de setembro de 2021. A data resumida já está aqui, já representei com material dourado, faça lá. E copie o título da aula de hoje, que é metade e terça parte. Metade e terça parte, o que será que é isso? Copie, pause o vídeo, copie e aí a gente continua aqui a aula. Então vamos lá. Metade e terça parte. Então acompanhe no slide que a professora vai falar sobre metade. Então vamos lá. Então vejam, o que será que é metade? Aqui nós temos uma laranja. Ela foi cortada na metade. Então a metade da laranja significa que a laranja inteira foi cortada em duas partes. Essa parte aqui é a primeira metade e essa é a segunda. Então são duas metades. Compreenderam? Então quando você pega uma fruta e corta ela ao meio, nós falamos que é a metade, né? Essa é uma metade e essa outra. Se eu quiser dar uma metade para alguém, então vou ficar com a outra metade. Então metade é tudo que a gente, sempre quando a gente vai falar em metade, a gente divide ao meio, ou seja, em duas partes. Olha essa imagem desse copo aqui. Ele está com a metade dele com água. Metade com água, outra metade sem. Então a metade dele tem água. Então se a gente pegar esse copo de água e dividir em duas partes, ó, uma parte, segunda parte, nós temos metade do copo. Então nós dividimos no meio aqui, ó, metade em duas partes. Agora vejam essa pizza. Você gosta de pizza? Eu adoro pizza. Então vejam aqui. Nós temos uma pizza que a metade dela é de calabresa, parece, e a outra metade é queijo, alguma coisa assim. Então vejam, essa metade é calabresa, essa é queijo, é diferente. Se eu quiser dividir essa pizza ao meio, então vejam aqui, metade vai ser calabresa e a outra metade o queijo. Então vejam, eu peguei essa pizza e dividi ao meio, em duas partes. Então sempre que a gente fala em metade, a gente fala em meio ou dividido em duas partes. Olha essa laranja aqui, esse desenho, essa imagem. A metade da laranja, né? Que interessante. Então a laranja é dividida em duas partes. Para calcular a metade, dividimos por 2, ó, por 2, sempre por 2, 1, 2. Aqui é 1 dividido em 2, em duas partes. Então, nós vamos dividir sempre por 2 quando a gente quer saber a metade de alguma coisa. E para calcular a metade de um número, então a gente divide também por 2. Olha aqui, vamos ler aqui, ó. A metade, para calcular a metade de um número, divido esse número por 2. Ao meio. Esse é o símbolo de meio na matemática, tá? Vocês ainda vão ver bastante isso aqui, mas hoje ainda não. Mas já vão gravando, ó. Esse é o símbolo de meio, metade, tá? Meio. Então, se eu for representar uma parte daquelas laranjas ali, deixa eu voltar, eu vou usar aquele símbolo, um meio, ó, meio. Meio e meio. Tá? Então, isso aqui representa uma das partes da laranja. E se for a laranja inteira, daí é um inteiro, um normal. Então, para calcular o número, o que eu vou fazer? Eu vou dividir ele em 2. Então, vejam aqui. A Maria tem uma laranja. A Juliana tem a metade. Então, a Juliana tem meia laranja. E a Maria tem uma. Então, nós dividimos a laranja ao meio. Então, a Maria tinha uma laranja inteira que a gente dividiu ao meio e deu metade para a Juliana. Então, dividimos por 2, ao meio. Agora, vejam esse outro exemplo. A Fabiana dividiu 4 bolas por dois grupinhos, ou para 2 turmas. De repente, a Fabiana pode ser uma diretora e que deu 2 bolas para uma professora e 2 bolas para outra, ou não sei.
ela dividiu em dois grupos. Então, pegou 4 bolas e dividiu por 2. Então, vamos ver. 2 aqui, 2 aqui. Então, 4 dividido por 2 é quanto? 2, ó. 4 dividido por 2 é 2. A gente não percebeu? Vamos voltar, olha. Ela tinha 4 bolas e dividiu por 2. Então, ficou 2 aqui, 2 aqui, ó. 4 dividido por 2 é 2. E se a gente for pensar em operações inversas, como a gente viu na aula anterior, a gente faria assim, ó, 2 vezes 2. Ia dar 4. Não é 2 vezes 2, não é 4? Olha aqui, ó. Aqui tem uma vez 2, aqui tem outra vez 2. Não dá 4? Então, vejam como é realmente a operação inversa. Divisão e multiplicação. Mas e a terça parte? O que será que é terça parte? Quando você pensa em terça, crianças, lembrem da palavra 3, tá? Sempre que você fala em terça, é o terceiro, a terceira parte. Então, o que será que vai acontecer? Se a metade a gente divide por 2, a terça nós vamos dividir por quanto, crianças? Por quanto será? A terça parte a gente divide por 3. Olha aqui, ó. Aqui nós temos uma pizza, tá? E eu quero a terça parte dessa pizza. Então, eu vou pegar essa parte aqui pra mim, tá? Então, eu tive que dividir ela em 3 partes, para que a gente entenda que cada uma dessas partes aqui é uma parte de 3, ó. 1, 2, 3. Não é 3 partes? Se eu quero a terça parte, eu vou pegar essa daqui e eu dividir ela em 3. Compreenderam? Agora eu quero que vocês me ajudem com esses brigadeiros. Vejam aqui, vamos ver quantos brigadeiros eu tenho? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 brigadeiros. Qual que é a terça parte de 9 brigadeiros, crianças? Ai, professora, é muito difícil. Não é. Então, nós vamos fazer uma divisão para saber por quanto? Por 3. Então, eu posso dividir de 3 em 3, ó. De 3 em 3, de 3 em 3. Então, vamos lá. Então, veja. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Então, vejam aqui. 9 dividido por 3 é 3. Porque a terça parte é sempre dividido por 3, tá? Eu tinha 9 brigadeiros que eu dividi em 3 grupinhos. Eu poderia ter colocado um aqui e um aqui. Depois um aqui e um aqui. Depois um aqui e um aqui, tá? Se eu fizer a operação inversa aqui, ó, qual que é o inverso da divisão mesmo, crianças? Multiplicação. Vezes, então, né? Então, se eu fizer 3 vezes 3, não dá 9? Ó, 3 mais 3 mais 3. Não tem 3 vezes 3? Aqui, ó, 1 grupo, 2 grupos, 3 grupos. Cada grupo tem 3. Então, 3 vezes 3 é 9. E 9 dividido por 3 é 3. Compreenderam? Então, quando eu falo em terça parte, eu estou falando em dividir por 3. Tá bom? Vejam aqui esse outro exemplo. A metade de 12 é 6. Aqui a gente está falando em metade. Aqui nós temos 12. E foi dividido no meio, ó, em 2 partes. 6 para cá, 6 aqui. Perceberam? Então, a metade de 12 é 6. Se a gente dividir esse 12 em duas partes, ó, por 2, vai ter 6 para cada parte. E a terça parte de 12? A terça parte de 12 é 4, ó, dividiu em 1, 2, 3 partes. Mas aqui só tá marcando uma delas, né? Porque a terça parte, uma delas, tá? Então, tem uma parte, 2 partes, 3 partes do 12. Então, dividiu em 3 partes. Sempre que a gente fala em terça, a gente divide por 3. Sempre que a gente fala em metade, a gente divide por 2. Agora, leiam aqui, ó. Quando falamos em metade, significa dividir por 2, ó. 6 dividido por 2 é 6, porque 2 representa a metade. Quando falamos em terça parte ou terço,
significa que dividimos por 3. Olha aqui, ó, 12 dividido por 3 é 4. Então, o 3 que está representando aqui a terça parte, tá? Então, metade por 2, terça parte por 3. Então, lembrem dos termos da divisão. Lembram que a professora passou na outra aula? 27 dividido por 3 é igual a 9, certo? Se eu fizer 3 grupinhos e for dividindo os 27, vai ter 9, 9, 9. O primeiro termo aqui, que é o dividendo, ou seja, o que nós vamos dividir, nós chamamos de dividendo. O segundo é o divisor, por ele que vai ser dividido. E o terceiro aqui é o quociente. Agora eu vou mostrar de uma outra forma. Olhem aqui, prestem bem atenção. Vamos aprender a dividir? Olha, nós vamos fazer dessa forma hoje. Você vai aprender, tá bom? Então, aqui é o dividendo, tá? Nós armamos o cálculo. Volta aqui. Aqui, olha que interessante. Aqui ele está na horizontal, tá? Aqui nós armamos ele, certo? Então, como aqui é outro cálculo, 12 dividido por 4, lá é 27 por 3, tá? Mas é a mesma coisa. O 12 é o que vai ser dividido e o 4 é o que vai dividir ele. Então, 12 dividido por 4, o 12 é o dividendo e o 4 é o divisor. O resultado desse cálculo é o 3, é quociente. E aqui nós temos o resto, o que sobra? No caso aqui, 0, é o resto. A professora vai mostrar algumas para vocês agora no quadro. Então, venham aqui comigo. Então, eu vou usar a tabuada do 2 para fazer cálculos divididos por 2. Por quê, professora? Porque um ajuda o outro aqui na divisão. Porque a divisão é o oposto da multiplicação e a multiplicação é o oposto da divisão. Vocês vão ver como a gente vai usar os dois. Tanto a divisão como a multiplicação para resolver essa questão. Então, vejam aqui. Eu vou trazer para vocês o número 12. 12, não, vou fazer um número menor. Deixa eu pensar. 8. 8 dividido por 2. Então, vejam aqui. Aqui eu tenho dividendo, aqui eu tenho divisor. Aqui vai ser o meu quociente e o resto, o que sobrar aqui é resto, certo? Então, quando alguém pergunta para você qual o quociente de 8 e 2, você vai saber que é o resultado que vai dar aqui. Então, vamos lá. 8 dividido por 2. Então, eu vou fazer dois grupinhos aqui e vou dividir o número 8, tá? Como que eu vou fazer? Eu vou ir desenhando 8. Então, veja aqui, ó. 8 elementos. 8 dividido por 2. Então, 1, 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Perceberam? Eu fui desenhando aos poucos. 8 dividido por 2 deu quanto, crianças? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Deu 4. Então, nós vamos colocar o 4 aqui. Por quê? Porque é o resultado dessa divisão. 8 dividido por 2 é 4. Acabou? Não, não acabou. Você vem dividindo e você vai voltar multiplicando. Então, eu vou colocar um símbolo de vezes aqui, só para você conseguir compreender. Tá dando para perceber aí? Deixa eu fazer maior. Um símbolo de vezes. 8 dividido por 2, a gente viu que deu 4. Agora, nós vamos fazer assim, ó. 2 vezes 4. Quanto que é 2 vezes 4? Vamos olhar aqui na tabuada. Então, vejam aqui. 2 vezes 4. Quanto que é 2 vezes 4? 8. 2 vezes 4 é 8. Então, 2 vezes 4, 8. Coloco 8 aqui, tá? Então, 8 dividido por 2, 4. Agora, 2 vezes 4, que deu 8. Agora, eu vou subtrair. Subtrair, professora? Isso. Agora, eu vou subtrair. 8 menos 8, eu tenho 8. Eu tenho 8. Tiro 8. Fico com quanto? 0. Então, vamos lá. 8 menos 8, 0. Compreenderam? Deu para entender? Vou fazer mais um. Então, vamos lá. Vou apagar aqui. Vou deixar o 2.
Eu vou fazer 12. 12 dividido por 2. Vou deixar o vezes aqui pra gente não esquecer. Então, 12 dividido por 2. Vou ter que fazer 2 grupinhos aqui. E vou dividir em 2 grupinhos. 12. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Quanto que deu 12 dividido por 2? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, 12 dividido por 2 é 6. Agora eu volto multiplicando, tá? Então, vamos lá. 12 dividido por 2, 6. Beleza. 2 vezes 6. Vamos lá. 2 vezes o 6. 12. 2 vezes o 6, 12. Então, vamos pôr o 12 aqui. 2 vezes o 6, 12. Vou subtrair, ó. Agora eu faço de menos. 2 menos 2, 0. 1 menos 1, 0. Então, vamos ver o dividendo, o divisor, o quociente e o resto. O resto foi 0. Acabou meu cálculo, não tem mais nada para dividir. Então, o resto é 0 e o quociente é 6. Qual que é o quociente de 12 dividido por 2? 6. Compreenderam? Então tá. Vamos fazer mais um. Por 2. Deixa eu ver, vou fazer 18. 18 dividido por 2. Então, vamos lá. Então, tem que fazer 18 aqui, né? Tem que fazer 2 grupos, porque a gente está dividindo por 2. A gente está usando a tabuada do 2, porque a divisão é por 2, tá? Mas a gente vai usar do 3 quando a divisão aqui for por 3, tá bom? Então, nós vamos pegar esse 18 e dividir na metade, porque não é por 2, então por 2 é metade. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Nossa, tô fazendo muito pequeno, aí dá pra enxergar? Deixa eu fazer de volta, vou fazer maior. Vou fazer bem grandão, pra que você consiga enxergar. Porque assim, né? Ó, são 2 grupos, crianças, não são bem perfeitos, mas vamos lá. 18 por 2. 1, 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Agora deu pra ver, né? Então, vamos ver quanto que deu. Dividir os 18 aqui em 2 grupinhos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 18 dividido por 2 é 9. Então, anota o 9 lá. Fácil? Fácil. Agora, vamos multiplicar. 18 dividido por 2 é 9. Beleza. 2 vezes 9. 2 vezes o 9. 9 mais 9. 2 vezes o 9. Olha lá, ó. 18. Então, 2 vezes o 9 é 18. Então, eu vou colocar o 18 aqui embaixo do 18. Certo? 2 vezes 9, 18. Então, a gente foi dividindo e voltou multiplicando. Certo? Ó, fomos dividindo, daí multiplicamos e colocamos aqui o resultado. Agora, vamos ver quanto que é o resto. 8 menos 8, 0. 1 menos 1, 0. Então, o quociente é 9 e o resto é 0. Compreenderam? 18 dividido por 2, 9. Beleza. Agora, a professora vai fazer por 3. Então, vamos lá. Se eu vou fazer por 3, então eu vou fazer 3 conjuntos aqui. 1, 2, 3. Nossa, como eu desenho bem, né? Mas então tá bom. Por 3. Então, eu vou fazer por 3. Eu vou pegar o mesmo 18. Então, vamos lá. 18 dividido por 3. Então, nós vamos ver a terça parte de 18. Então, nós vamos descobrir como. Então, vamos lá. 18 dividido por 3. Então, volta aqui. Então, tenho que distribuir esses 18 aqui, certo? Então, vamos lá.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Deu. Quanto que deu? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6? 6? 18 por 3 é 6. Tem uma outra forma, crianças. Você pode ir lá na tabuada do 3, já que a gente está dividindo por 3, e ver 3 vezes quanto que é 18. Vamos lá, ó. 3 vezes 6 é 18. Ó, não deu a mesma coisa? Deu, olha lá, ó. 3 vezes 6 é 18. Eu preciso desenhar assim? Não, você pode ser mais espertinho assim e olhar aqui na tabuada. 3 vezes quanto que dá 18? Porque é o oposto. A divisão é o inverso da multiplicação. Compreenderam? Ah, mas a gente dividiu aqui, deu 6 do mesmo jeito. Então lá, 18 por 3, 6. Agora eu vou fazer 3 vezes 6... 3 vezes 6, 18, claro, 3 vezes 6, 18. Então, vamos subtrair, fazer de menos. 8 menos 8, 0, 1 menos 1, 0. Então, o resto é 0, o quociente é 6, ou seja, o resultado da divisão. Então, a terça parte de 18 é 6, tá? Então, tá, essa aqui foi fácil. Vamos fazer uma sem desenhar? Vamos lá. Vamos fazer uma sem desenhar, só olhando lá. Deixa eu ver, vou pegar o número 15. 15 dividido por 3. Não vou desenhar agora. Vou pegar 15 e dividir em 3 grupos. Eu posso ir direto olhar na tabuada. 3 vezes quanto que dá 15? Vamos lá, ó. 3 vezes 5 é 15. Então, o resultado aqui vai ser quanto? 5. Mas para a gente ter certeza, vamos dividir aqui para a gente ver se é mesmo? 1, 2, 3. Ó, 15 por 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Viu como dá os 5 mesmo? Se você compreendeu que você pode ir na tabuada olhar, você pode fazer direto. Se você ainda não compreendeu, faz divididinho assim, tá bom? Então, vamos lá. 15 dividido por 3 é 5. Agora, 3 vezes 5, 3 vezes 5, 15. 15. Então, coloca o 15 aqui, embaixo do 15. Porque eu tô trabalhando com o 15 aqui, ó. Com o 15. Certo? 5 menos 5, 0. 1 menos 1, 0. Então, eu tenho o resto 0, quociente 5. Deu para compreender? Então, tá bom. Então, crianças, vocês vão fazer atividade agora lá na sua apostila e no seu livro, tá? De divisão, pode ir começando a fazer. E agora a gente vai para a nossa próxima aula. Então, crianças, em geografia, agora nós vamos falar sobre o trabalho, o porquê que as pessoas trabalham. Então, o tema da aula é esse, por que as pessoas trabalham. Você já parou para pensar por que seus pais, seus avós, seus vizinhos, seus tios, todos trabalham? O que você vai fazer quando você crescer? Porque todo mundo trabalha, né? Por quê? Então, antes de entrar no porquê realmente, eu vou passar um videozinho mostrando mais algumas profissões. Não vão acabar aqui, né? São tantas profissões. Vou mostrar mais alguns. Então, presta atenção no videozinho e depois a gente conversa. Tudo bem, amigos? Vocês já sabem que existem muitas profissões. Hoje vamos continuar aprendendo com o segundo vídeo da série. Astronauta. O astronauta viaja pelo espaço em uma nave espacial. Astronauta. Mecânico. O mecânico conserta veículos como carros, motos e ônibus. Ele trabalha em uma oficina e usa, por exemplo, esta ferramenta. Mecânico. Pintor.
O pintor é aquele que pinta e decora as paredes e tetos. Usa o pincel, o rolo e o balde de tinta. Pintor. Garçom. O garçom atende os clientes de um restaurante ou bar. Ele anota os pedidos e depois serve a comida e a bebida. Garçom. Arquiteta. A arquiteta desenha os edifícios e garante que eles sejam adequadamente construídos. Arquiteta. Juiz. O juiz é responsável por defender e aplicar a lei de acordo com os direitos e deveres do povo. Juiz. Encanador. O encanador instala e arruma os canos para que a água chegue nas nossas casas. Encanador. Alfaiate. O alfaiate desenha e costura as roupas dos seus clientes. Alfaiate. Jardineira. A jardineira cuida das flores, das plantas e das árvores dos parques e dos jardins. Jardineira. Taxista. A taxista é a motorista do táxi e leva os passageiros de um lugar para o outro da cidade. Taxista. Músico. O músico toca músicas e melodias nos instrumentos. Não é lindo? Músico. Vamos ver se você lembra de todas. Quem viaja pelo espaço? O astronauta. Quem conserta os carros? O mecânico. Quem pinta as paredes e o teto? O pintor. Quem serve comida nos restaurantes? O garçom. Quem desenha as casas e os edifícios? A arquiteta. Quem é responsável por defender e aplicar a lei? O juiz. Quem arruma os canos? O encanador. Quem desenha e costura a roupa? O alfaiate. Quem cuida das plantas? A jardineira. Quem dirige o táxi? A taxista. Quem toca instrumentos, músicas e melodias? O músico. Muito bem! Viu quantas profissões existem? Ainda tem mais. Então, crianças, você já pensou em qual vai ser a sua profissão? Será alguma dessas que eu já passei aqui? Ou será alguma outra que ainda não foi mencionada? A gente já tem que ir pensando, né? Mas tem muito tempo para você ainda. Mas por que as pessoas trabalham? Qual o motivo de trabalhar? Por que se tem que trabalhar? Então vejam aqui. Por que será? Vejam esses porquinhos ali. Por que será? Isso te lembra alguma coisa? Será? O que será que esses porquinhos querem dizer? Olha lá o símbolo de dinheiro lá. Por que será? Então a maioria das pessoas trabalha em troca de remuneração, ou seja, de dinheiro. Eles precisam receber um pagamento para isso. Para que será? Mas por que precisa desse dinheiro? Para as suas necessidades básicas, não é? Como ter moradia, para quando você fica doente, conseguir ir a um médico, a um hospital, para que você possa ter lazer, viajar. Olha lá quanto exemplo. Então, o ser humano trabalha para as suas necessidades básicas, é muito importante o trabalho. Mas e quando não há trabalho? Quando não tem vagas, olha lá, não temos vagas. Quando o trabalho falta, o que isso pode acarretar a pessoa? Quando não tem trabalho, quando ela fica desempregada. Então vejam lá, pode haver necessidades, né? Ela pode passar por necessidades para suprir essas necessidades básicas, né? Ela pode passar por dificuldade, né? Então pode haver uma dificuldade muito grande em suprir as necessidades básicas dela. Vejam lá, ela vai morar mal, vai comer mal, vai se vestir mal, não vai conseguir fazer as coisas que ela faria se ela estivesse empregada. Então é muito importante. O que isso causa? Isso causa o trabalho informal, que é um trabalho
que não é registrado em carteira. Olhem, o trabalho informal, que são de pessoas que simplesmente tem que tomar a decisão de fazer alguma coisa, mesmo que ela não esteja registrada. Por exemplo, agora com a pandemia, muita gente está fazendo trabalho informal. Por quê? Porque perdeu seus empregos. Muita gente perdeu o emprego. Então ele pega e vai vender aqui, uma imagem de 2 pessoas vendendo na praia. Nós não temos praia aqui. Mesmo assim, tem muitas pessoas que passaram a vender doces, fazer bolos, fazer concertos. Elas vão usar uma habilidade que ela tenha. Para quê? Para suprir as suas necessidades nesse momento, no momento difícil. Ali eles estão vendendo, não sei se é água ou o quê, mas tem muita gente fazendo salgadinho, por exemplo, vendendo docinho, fazendo concerto em roupas. Por quê? Porque é uma habilidade que a pessoa tem, que ela está usando. Tem muitas pessoas que largam o trabalho formal e vão trabalhar com artesanato, por exemplo. Por quê? Porque é uma habilidade que a pessoa tem e ela é feliz assim. Outras é porque não tem outra coisa, ela tem que se virar. Então é muito importante a gente parar para pensar, né, nisso. Agora nessa época foi mais complicado. Então, no trabalho formal, as pessoas têm registro em carteira de trabalho. Essa aqui é a carteira de trabalho que fica o registro, né? O primeiro trabalho que a pessoa é registrada, que ela tem, se ela for registrada, não for informal, for um trabalho formal, uma empresa que te contrata, vai ter lá o registro em carteira do primeiro trabalho, daí depois o próximo. Tudo que vai acontecendo na vida do trabalho da pessoa vai estar dentro dessa carteira. Isso é muito importante, né? Um registro que diz por onde você passou, quais são as suas habilidades, né? Então ali estão os trabalhos que você fez. É muito importante esse registro. Até porque se você for almejar um trabalho melhor, tem ali tudo que você já passou pro atual, né, empregador observar. Então, ele vai decidir se te contrata ou não. Então, é muito importante que as pessoas sejam registradas em carteira, para que ela tenha os seus direitos garantidos. Porque com o registro em carteira, você tem direito a férias, a vários direitos, sabe? Que você não teria no trabalho informal, certo? Por exemplo, no trabalho informal, aqui, vamos voltar. Olha aqui. Se um deles se machucar, o que vai acontecer? Ele não vai conseguir trabalhar até que ele fique bem, né? No trabalho formal, você tem alguns direitos. São direitos importantes, que você vai ter uma licença para se tratar. Então, tem direitos importantes dentro, garantidos por esse registro. Então, e o trabalho voluntário, gente? Sabe o que é o trabalho voluntário? O trabalho voluntário são pessoas que trabalham e não recebem remuneração. Então, é um trabalho que traz, como diz ali, satisfação à vida. Um trabalho que a pessoa faz porque ela quer fazer, porque ela quer ajudar. Então, isso também é trabalho, só que é sem remuneração, né? É voluntário. Então, vejam aqui como que a gente pode fazer esse trabalho voluntário. Cuidando da natureza, né? Se você tem ali uma praça perto da tua casa e não está tão bem cuidada, os vizinhos podem se reunir e cuidar da natureza ali, melhorar aquele ambiente, limpar um lixo, né, que esteja ali. Outro trabalho, levar alegria, né, para as pessoas. Então, às vezes você não consegue ir numa empresa fazer um trabalho voluntário, um adulto, né? Mas ele pode ir visitar um asilo, não é? Um orfanato, e visitar e levar alegria. No caso aqui, é um hospital. Vejam aqui, olha esse exemplo. Ceder o seu tempo na educação de crianças. Então, esse rapaz, ele está cedendo o tempo livre que ele tem para ler para as crianças, para ajudar na escola, né? Então, isso é muito importante numa biblioteca pública, para ir lá e ler. Então, é bem importante. E dando atenção e alegria, olha, que é no hospital novamente. Então, um ambiente que a criança, no caso ali uma criança,
está triste, porque está doentinho, sente dor, toma remédio forte às vezes, né? Então, esse trabalho voluntário é muito importante, porque se traz atenção, se dá alegria, o que acontece? A criança começa a melhorar, ou o adulto, quem estiver lá. Então, é muito importante esse trabalho voluntário. Então, é algo a se pensar. Bem interessante. Então, agora, crianças vão fazer atividades do livro, da 80 até 84, ler os textos e responder as perguntas. E também da apostila, bem fácil, tá bom? E até a próxima aula. Tchau!